Olá, boa noite Arapiraca, boa noite Alagoas, boa noite Brasil. Está entrando no ar mais um programa no rádio e nas redes. Eu sou Rejane Barros, falo de Arapiraca, Alagoas, da Rádio Comunitária A Voz do Povo, A Voz de Deus, 105,9 FM. Agorinha mesmo, acabando de entrar no ar pelo canal do YouTube da Abraço Brasil, Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, que gentilmente retransmite o nosso conteúdo e das rádios parceiras que reproduzem o nosso conteúdo. Eu sou Rejane Barros, o tema de hoje é o uso da cannabis medicinal e eu recebo aqui profissionais e o autismo também, né? O uso da cannabis medicinal e o autismo. E nós vamos conhecer profissionais do trabalho da Associação Amor Perfeito Azul aqui em Arapiraca, que é coordenado pela Isa Almeida, que está aqui conosco. Estamos recebendo a farmacêutica Andresa Leão, o advogado Rafael Mendes, que representa o grupo Regenera. Eu vou fazer a minha descrição para cego ver, para receber os nossos convidados que estão e são todos de Arapiraca. Muito obrigada a você que acompanha pela Rádio Comunitária Voz do Povo, a Voz de Deus, 105,9 FM, aqui de Arapiraca. Para você que acompanha pelo Raiosnet, pela fanpage da Abraço e pelo canal do YouTube. Eu sou Rejane Barros, uma mulher branca de 36 anos, tenho cabelo curto, avermelhado, estou levemente maquiada, usando um brinco. Meu Deus, qual é o brinco? Um brinco dourado em formato de flor, uma blusa preta com o desenho da Lisa. Estou aqui na sala da minha casa hoje. Todos sabem que dia de quarta eu não estou no estúdio, fisicamente, mas estou no estúdio, tá? E eu conto com a colaboração técnica do nosso companheiro, jornalista e radialista Maxwell Gonçalves, que gentilmente fica no nosso estúdio para que eu possa estar daqui e estar no rádio ao mesmo tempo. Maxwell, muito obrigada por disponibilizar o seu trabalho técnico e a sua boa vontade para que a gente consiga estar levando através do rádio e das redes mais um tema, mais um conteúdo tão necessário para Arapiraca e também para a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, Abraço Brasil. Essa é a Rejane Barros de hoje. Eu vou receber a Isa Almeida, que representa aqui a APA, Associação Amor Perfeito Azul. Isa, faça a sua descrição, seja bem-vinda ao Rádio e às Redes para contar a sua história de uma mulher que, juntamente com outras mulheres e famílias de autistas, vem desenvolvendo um trabalho tão significativo, tão inclusivo aqui em Arapiraca. Boa noite, seja bem-vinda, faça a sua descrição, por gentileza. Boa noite, Rejane Barros, boa noite a todos, boa noite, Andresa, Rafael. Meu nome é Isa Almeida, sou uma mulher branca, baixa, meio magra, tenho os cabelos claros, uso os óculos escuros, pretos, estou vestida num vestido vermelho, certo? E brincos curtos. Perfeito, você está em sua casa, não é isso? Sim, estou na minha casa, na minha residência, e já vou salientar, que também a Andresa vai salientar, que se vocês ouvirem algum barulho, é algum autista. Tá certo, Isa. Isa é mãe também, daqui a pouco ela vai contar a história dela e a história da associação, né? Vamos falar com a Andresa Leão, que é farmacêutica, bioquímica, diretora farmacêutica do Grupo Regenera e pós-graduanda em cannabis medicinal. Andresa, seja muito bem-vinda para falar desse tema, que infelizmente ainda é um tabu, ainda sofre muitos preconceitos, mas que graças a vocês, profissionais, que se dedicam ao estudo, à pesquisa científica da cannabis medicinal, vem ajudando as muitas famílias e a ciência. Boa noite, seja bem-vinda. O seu microfone. Ok, pode. Estão ouvindo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Rejane. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Isa. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os ouvintes. Então, eu me considero uma mulher negra, né? Uso um óculos um pouquinho claro. Estou usando a camisa do Regenera,
para representar a nossa associação. Estou com os meninos claros e hoje, para mim, o convite ao Regenera foi um desafio para mim, né? Principalmente na minha evolução, tanto como pessoa, como espiritual. O Rafael Mendes que me fez esse convite, há mais ou menos uns... Na verdade, eu já perturbava ele há 1 ano atrás, quando ele iniciou, né, a associação, e a gente foi se conhecendo, e eu adentrei para começar a trabalhar nesse projeto há mais ou menos uns 4 meses que eu estou juntamente, né? Perfeito. Perfeito, Andresa, muito obrigada. Daqui a pouco você vai falar a sua história, né, de farmacêutica, não só de farmacêutica, que integra a associação, mas familiar, né? Você contou aquele evento do autismo, abril foi o mês de conscientização do autismo. E vamos agora falar com o doutor Rafael Mendes, que está aqui em Arapiraca, que representa, é o diretor executivo da Associação Arapiraquense de Pacientes de Cannabis Medicinal. Pois é, temos essa associação aqui em Arapiraca, o Grupo Regenera. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo para falar de um assunto tão importante, que é tão necessário, tá? Obrigada pela disponibilidade de vocês neste horário, que é o horário às quartas, que a gente consegue fazer. Por favor, faça a sua descrição para todo mundo ver. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rafael, né? Como já foi falado aqui. Eu sou um homem de 1,83, barbudo, minha barba está um pouco grande agora. Sou descendente de negro e índio e branco. Sou caboclo, na verdade, né? E é isso. Sou formado em Direito pelo SESMAC, fui aprovado na OAB. Hoje estou no ramo da cannabis também, da cannabis medicinal. Faço pós-graduação na área e também tenho outros estudos paralelos, né? Mas é isso. Resumindo sobre mim, esse é o resumo. Tá sem microfone, tá desligado, gente. Ok, muito obrigada. São 20 horas e 10 minutos em Arapiraca, é o nosso tema de hoje, o uso da cannabis medicinal e autismo, a associação aqui em Arapiraca, a Associação Arapiraquense do Uso Medicinal de Cannabis, representada pelo Dr. Rafael Mendes e também pela farmacêutica responsável, a Andresa Leão. Isa Almeida, você é presidente e fundadora da AP, eu gostaria que você contasse, para quem está ouvindo para quem está ouvindo pelas redes sociais, a tua história. Quem é a Isa Almeida? Essa representante que vem ganhando, eu não falo, eu falo assim, fãs, admiradores, parceiros também, para ajudar nesse trabalho. Eu gostaria que você contasse a sua história dessa associação de familiares, pessoas com espectro autista, e contasse a sua história para que todo mundo possa conhecer melhor quem é a Isa, mãe, né, mãe de autista, né? Isso, Isa, por favor. Você está no rádio e nas redes, então agora só queremos te ouvir. A minha caminhada, né, no autismo começou em 2010, certo? Com o diagnóstico do meu filho, Iago. Hoje, com 15 anos, autista nível 1 de suporte. Nós fundamos, em 2011, uma associação chamada Mulheres Unidas pelo Autismo, certo? Onde eram só mães que integravam essa associação. E acho que uns 2 anos depois, começou a ter o interesse dos pais, né? Porque, na verdade, o interesse do pai é bem menor do que a mãe em relação à terapia dos filhos, né? Então, aí houve a necessidade de trocar o nome Mulheres Unidas pelo Autismo por Amor Perfeito Azul. Por que Amor Perfeito Azul? Amor Perfeito Azul é uma flor que é azul, que na época se usava muito a cor azul para se falar sobre autismo. Mas por que se usava muito a cor azul? Porque a incidência de meninos e com autismo, né, é maior do que em meninas.
hoje também ainda é maior. Só que hoje a gente já não tenta já tirar essa cor azul da característica. Por quê? Porque a gente tem muita menina que é nível 1 de suporte que já entende que o azul é de menino, né? Então, assim, como a gente é uma comunidade diversificada, a gente não existe um autista igual ao outro, não existe um igual ao outro. Então, a gente usa muito hoje o símbolo do infinito colorido, que é o da diversidade, né? Então, assim, hoje, inclusive, a gente não pensa em mudar o nome da associação, mas a gente usa mais a sigla APA, já para tirar mais o azul, né, da associação por conta da diversidade. Meu celular fechou aqui. Abriu. Então, a gente está desde 2011, né, nessa luta, a gente já fez muitas capacitações em Arapiraca, para professor, para a área da saúde, já fizemos encontros com palestrantes só autistas, né, a gente fez um encontro muito grande em Maceió, que foi o primeiro encontro de palestrantes autistas de Alagoas, foi feito em 2017. Já temos Olga Rosken, que é dos Estados Unidos. Então, assim, a gente já vem nessa luta há muito tempo para capacitar os profissionais, né? Porque naquela época, em 2000, hoje já é difícil, né, fazer o tratamento. Você imagine há 14, 12, 13 anos atrás, como era difícil, né? Você diagnosticar e você tratar o filho naquela época, né? Hoje ainda é muito difícil. Então, assim, a gente hoje nossa sede não é a sede própria, é uma sede provisória, que fica na rua Manuel Pereira Correia, 311, no bairro do Cruzeiro, próximo à Aquative. Lá a gente funciona de segunda a sexta, nós temos psicopedagogo, nós temos psicólogo, pedagogo, educador físico, temos agrônomo. Então, assim, a gente oferta lá na associação terapias gratuitas para as pessoas que são nossos associados, certo? Então, quem tiver interesse também, que estiver precisando, tiver em alguma fila de espera, a gente está acolhendo essas pessoas com transtorno do espectro autista lá na associação. Perfeito, Isa. Ainda tem muita história para contar ao longo do programa. São 20 horas e 15 minutos. O programa no Rádio e nas Redes. Hoje, às quartas-feiras, a gente está conseguindo estar aqui à noite. As pessoas sempre perguntam por que não à noite? Fica mais fácil. Porque o rádio tem um horário, como vocês sabem, então já é pela manhã, já há vários anos. Nossa rádio comunitária, a Voz do Povo, a Voz de Deus, 21 anos no ar. Eu quero muito agradecer aqui ao professor, doutor Luiz André de Toledo, que está lá em São José dos Campos, é pesquisador, pesquisa o nosso trabalho no rádio, e eu agradeço a ele que está aqui. Ele falou, vou sair da universidade, vou acompanhar vocês. Professor, muitíssimo obrigado. Um abraço para São Paulo, para todos os companheiros da Radiodifusão aí no estado de São Paulo. A Marise Leão já está aqui. Vocês podem enviar, tá, suas perguntas também. O doutor Rafael, que é advogado e diretor executivo do Grupo Regenera. Doutor Rafael, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que é o Grupo Regenera, né? A Associação Arapiraquense de Pacientes de Cannabis Medicinal, né? Da cannabis medicinal, e falasse um pouco como está a lei brasileira em relação a isso, há projetos também tramitando, nos ajude a entender o porquê ainda de tanto preconceito, de tanto tabu para se falar desse tema. Então, vamos lá por partes. Quem é a Regenera, né? O que é a Regenera? Nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos, né? Sem finalidade de divisão de lucros, em que nossa missão é democratizar o acesso à utilização medicinal da cannabis, porque a informação, ela já existe. Se você for entrar no Google, você vai saber, embora seja complicado, porque ela está esparsa, a informação de como você utiliza o canabidiol, por exemplo, é difícil você chegar atrás, então chegar até o final. Então,
por isso que é tão importante alguém para intervir. E chega a Regenera justamente para facilitar essa informação, e um dos nossos objetivos é justamente ampliar o acesso à informação, porque a informação já está aí disponível, só precisa ela ser ampliada, né? E nós vimos aqui em Alagoas justamente para fazer isso. Outro objetivo da Regenera é facilitar a praticidade, né, entre os profissionais que atuam na área da cannabis com os pacientes, humanos e não humanos. Porque a cannabis ela vai servir tanto para humanos quanto para não humanos também. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós temos amigos veterinários que já prescrevem o canabidiol, o tetrahidrocanabidiol para animais, e também nós temos médicos e dentistas que prescrevem para humanos. Então, nós fazemos essa conexão entre os profissionais e os pacientes. Nós também facilitamos o acesso aos produtos da Anvisa, que já são liberados pela Anvisa, né, o canabidiol. O nosso objetivo futuro é criar uma produção local aqui, para que a gente possa ser autossustentável, né? Mas isso é para um futuro não tão distante, mas sim é um dos nossos objetivos. Além de criar uma clínica também especializada aqui na terapia canabinoide, aqui no município, também estamos já concluindo isso. E outros objetivos nossos, além de buscar integração com comunidades tradicionais, é facilitar o acesso à pesquisa científica, né? A gente já foi lá na UFAL, já conversei com vários alunos, com professores. Eu realmente também vou entrar no mestrado para iniciar na pesquisa científica, justamente para que amplie ainda mais o conhecimento sobre a cannabis medicinal. E é isso. Mais alguma pergunta que eu acabei esquecendo, Regiane? Sim, sim. Vou perguntar agora para a Andresa, que tem uma responsabilidade muito grande. A Andresa ela é farmacêutica, né? E saber, Andresa, você está aí na casa do seu irmão e você tem a relação do uso medicinal da cannabis em pacientes do espectro do autismo, que é o que a gente está tratando hoje aqui. Eu gostaria que você falasse da sua história e dessa relação, né, da farmacologia. Por favor. Certo. Então, a minha história com o autismo começou em 2008, né? Que foi quando o meu primeiro sobrinho nasceu, o Cauã. E como a minha cunhada e meu irmão trabalhavam muito, e na época eu tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos, eu fui designada a ser uma tia-mãe, como sou até hoje. E dentro de mim, eu sempre tive aquela perspectiva de, tipo, eu preciso fazer sempre mais, né? E aí, após alguns anos, a minha cunhada teve outro filho e também veio com o espectro, né? Hoje os dois são nível 2, né? E a gente está iniciando o uso da cannabis com o meu sobrinho de 6 anos, né? E, assim, para mim, como é que eu posso falar? Eu vejo que atua de uma forma positiva, né? Porque reduz os danos do autismo, a cannabis, de certa forma, como é que eu posso dizer? Ela ajuda tanto a melhorar a déficit de atenção, a hiperatividade da criança, não só da criança, como o adulto autista, que tem muita gente que se descobre autista já adulto. Inclusive, eu tenho um amigo que se descobriu assim, né? E ele ajuda na atenção, na parte das crises nervosas. E eu acho que é mais ou menos isso, assim. Não estou te ouvindo. Você, farmacêutica responsável, né, da Associação Arapiraquense de Pacientes de Cannabis Medicinal, o uso do óleo, do canabidiol, ele tem efeito colateral, assim como
qualquer medicamento tem os seus efeitos colaterais, mas você, como profissional responsável, quais os efeitos colaterais que tem? E já tem aqui uma pergunta: onde comprar e se você pode tomar aleatoriamente, né? Que eu acredito que não, nenhuma pessoa pode e deve tomar qualquer medicação aleatoriamente. Gostaria que você falasse sobre isso. Há uma receita, tem que passar por um profissional, um médico, e é tão fácil assim, como que é hoje no Brasil a regulamentação, e o doutor Rafael já pode ajudar. A gente sabe que desde 2019, né, a Anvisa liberou a medicação, né, foi regulamentado pela Vigilância Sanitária Anvisa desde 2019, e aí mais de 18 medicamentos já feitos a partir da planta foram aprovados, né, e o acesso a eles foi mais facilitado. Mas vamos entender melhor como que está hoje a situação, né, no âmbito legal, com o doutor Rafael, que é advogado, e concluindo, Andresa, para que você ajude e esclareça aqui a pergunta da ouvinte que pediu para não ter o seu nome identificado, mas como ter acesso. E ela ainda pergunta, é só para as pessoas que têm autismo? Tem para epilepsia também? Mas aí há todo um acompanhamento, é isso que a gente gostaria de entender com você, que há todo um acompanhamento com a equipe médica, não é? Seja para a criança, para o adulto, para o espectro do autismo, para a epilepsia e para outras tantas doenças em que já está sendo constatado, né, a eficácia do canabidiol. Isso, eu quero fazer uma observação, antes de a gente, de fato, iniciar o assunto sobre a cannabis, é que é importante, a Andresa pode me ajudar em seguida, é sobre o sistema endocannabinoide. Sim. É algo que é preciso ser conversado, discutido e estudado nas universidades, ainda que ainda não é, inclusive nas universidades médicas e biológicas. Nós temos um sistema no nosso corpo que foi descoberto depois de 1960, em 1990, foi descoberto um sistema endocannabinoide, em que nós produzimos endogenamente duas substâncias que a maconha, que a cannabis produz, que são os fitocannabinoides. Foram encontrados no nosso corpo o correspondente ao canabidiol e o correspondente ao tetraidrocanabidiol. E o que é que esse sistema endocannabinoide faz no nosso corpo? Ele promove a homeostase, que é o equilíbrio. E ele é o maestro do nosso corpo, ele equilibra. Então, pessoas com autismo já nascem com sistema. Existem estudos que comprovam que já nascem com o sistema endocannabinoide um pouco abaixo. E é interessante observar que, na medida que a gente envelhece, o nosso sistema endocannabinoide ele vai deixando de produzir os canabinoides. E é necessário a gente suplementar. Na verdade, quando a gente utiliza cannabis, a gente está suplementando com algo que o nosso corpo já produz. Nos Estados Unidos, por exemplo, é vendido como suplemento alimentar, o canabidiol. Aqui nós precisamos de uma receita tarja preta para comprar. Receita tarja preta não, receita azul. Receita azul, que é a tipo A. Azul, né? Tipo A, né? Tipo A. Do direito, não sou da saúde, então às vezes eu me confundo nesses termos. Sim. Então é isso. Então, antes da gente entrar nesse ramo, de discutir realmente de fato a cannabis, a gente tem que entender e se dar conta que o nosso corpo produz as mesmas substâncias que a planta produz e que nós estamos a utilizar de uma forma, obviamente, consciente e uma forma consciente e regulamentada, nós estamos suplementando o nosso corpo. E como é que a gente consegue fazer isso? Então, todo mundo tem um sistema endocannabinoide. Eu não concordo com a maconha. Tudo bem, mas você também tem um sistema endocannabinoide. Isso é ciência, é um fato que você não pode ser contra. Então, a gente suplementa, né? Como é que a gente faz para fazer isso? Para que serve a cannabis? Se você for botar aí Alzheimer e cannabis no Google, você vai achar várias coisas a respeito. Fibromialgia. A Andresa realmente também está escrevendo um artigo sobre isso, né? Um projeto de pesquisa científica sobre isso. Porque, na verdade, Rafael, não te atrapalhando, mas já adentrando, Rejane,
Na verdade, quem descobriu esse sistema endocannabinoide foi um cientista israelense que sobreviveu ao Holocausto, que ele se chamava, que ele já faleceu. Ele faleceu com 92 anos e ele se chamava Rafael Mishulam, né? Meu xará. Eu que sou E, na xará. verdade, naquela época, quando ele resolveu, ele se formou, ele era um cientista químico, e quando ele resolveu pegar a planta cannabis sativa para estudar e conseguiu desenvolver conseguiu achar a afinidade de, como é que eu posso dizer, de substâncias das plantas, né? Que ativam os receptores específicos dentro do nosso corpo, foi quando surgiu o que a gente trabalha mais hoje, que são mais de 500, na verdade, né, da planta, mas hoje os principais são o THC e o CBD, certo? Mas respondendo aí a pergunta da ouvinte, né, ela perguntou se poderia tomar de qualquer forma. Não, porque é um medicamento, né? E nenhum medicamento. Eu acho que é a conexão dela, então eu vou concluir a pergunta. Não, isso. E ela perguntou também quais os profissionais, né, da saúde que podem receitar, né? Então, os profissionais médicos e dentistas para humanos. Eles podem receitar o canabidiol e o THC também, e o CBG, o CBN, são vários. Tem o THCV, que inibe o apetite, que não causa... O único que causa algo que causa tem um efeito psicoativo é o THC. Ele, de fato, tem que ter um controle, porque pode ser perigoso para algumas pessoas. Porém, é burrice você proibir uma planta inteira por causa de uma substância, quando você pode regulamentar essa substância. Porque essa substância ela pode ser perigosa, ela é medicinal, inclusive, na dosagem correta, o nosso corpo produz. Então, a gente também precisa, às vezes, suplementar com THC também. Então, tem uma dosagem e um acompanhamento, não é isso? Acompanhamento médico. Então, você quer usar para ansiedade, para insônia, para, enfim, outras doenças neurológicas, epilepsia refratária. Como é, Isa? Fala novamente, por favor. Eu estou dizendo assim, que também serve para crianças agitadas, para que elas fiquem mais, tenham atenção, tenham foco no que estão fazendo, né? O canabidiol é bom mesmo. Eu tenho TDAH, né? Porque tem muita gente, na verdade, Rejane, muita gente tem preconceito, né? Porque diz assim, quem usa o óleo da cannabis, tem muita gente assim, que já é, desculpa a expressão, maconheiro, né? Porque, assim, as pessoas ainda não estão acostumadas com isso, mas desde 2010 já se usa fora do Brasil, né? A primeira vez que foi usada aqui, que foi autorizada até via judicialmente, foi em 2014 no Brasil, foi via judicial. Então, assim, 2014, 9 anos depois, né, da primeira decisão que teve, judicial, para o uso aqui no Brasil, né, ainda há esse preconceito. Então, assim, ainda tem muito que se fazer, né, muito que caminhar. E, assim, a gente, não só para a pessoa com autismo, né, que é receitada, mas como o Rafael falou, né, outras também, e vários transtornos, né? Ainda não existe evidência, né, comprovada, porque ainda não existe o estudo realmente científico. Por quê? Porque ainda não o doutor Rafael pode até falar com mais propriedade e a Andresa, o uso ainda é pequeno, né? Em quantidade pequena, não há um estudo que venha comprovar a evidência, mas existem sim muita melhora comprovada pelo uso, né? Pelo acompanhamento. Muita gente que tem várias crises de epilepsia, muito autista, tem a gente conhece casos de autistas que tinham 14, 15 crises de epilepsia num dia, e você parar de ter crise de epilepsia,
Então, quer dizer, é realmente comprovado, né? Para mim é comprovado, mas cientificamente ainda tem que se caminhar um pouco mais, né? Não Isa, é isso, Rafael? deixa eu só atualizar um pouquinho. Porque é o seguinte, com proibição da cannabis e das demais drogas, enfim, que não tem muito tempo, né? 1940, se não estou enganado, por aí, essa fase aí. E houve o período que não podia estudar, porque como eu disse, proibiu a planta toda, e daí proíbe-se toda a utilidade que aquela planta serve, porque quem não sabe, a maconha serve para fazer remédio, serve para fazer roupa, serve para fazer plástico, tudo que é de plástico pode ser feito da fibra da maconha, não é algo novo, é algo que os portugueses chegaram aqui e as caravelas tinham a corda do fio do cânhamo, né? E sobre os estudos científicos, Isa, devido ao período que passou realmente, houve muito tempo que houve na escuridão. Porém, com o avanço nos países desenvolvidos na pesquisa, existe artigos. Se você for, por exemplo, entrar aqui, eu estou no site PubMed. No site PubMed, assim, existem mais de 53 mil artigos, PubMed Central aqui, que artigos científicos falando sobre a cannabis, a utilização dela em várias e várias enfermidades. Então, você quer utilizar, você pode entrar em contato com o Grupo Regenera. Eu quero deixar aqui algo que nós estamos passando por umas atualizações no nosso acolhimento e está atrasando o sistema, mas com fé em Deus, essa semana, até a próxima semana, a gente vai normalizar o sistema e vamos novamente agendar consultas. Nós já estamos agendamos consultas e já fornecemos o óleo aos nossos associados desde o ano passado. Só que é um pouco burocrático ainda, porque a gente ainda não planta, a gente ainda não é sustentável, a gente traz dos Estados Unidos. Então, só para chegar de lá é um mês. Mas aí, se você quer usar, né? Não sabe o que fazer, entra em contato com o Grupo Regenera, que a gente tem médicos, a gente tem dentistas e veterinários que podem prescrever, e daí nós temos os demais profissionais que vão lhe orientar até utilizar o óleo. Você não precisa se preocupar, né, e ir atrás de nada. Com a gente vai da consulta médica até a utilização do canabidiol, ou em casos também de habeas corpus. Às vezes a pessoa não quer comprar o óleo, mas ela quer plantar em casa para o óleo. E daí há essa possibilidade também. O STJ... Mas já é possível, doutor Rafael? Já é possível? Já tem algum Sim. caso no Brasil? Vários casos. Inúmeros. Tá. Inúmeros casos em que o STJ... Na verdade, há um entendimento, o informativo 578 do STJ, ou é 758. Deixa eu só olhar. STJ. Ele disse que o uso utilizar a cannabis para fins medicinais, desde que devidamente comprovado, plantar cannabis, desde que devidamente comprovado, não é crime, é atípico. Então, o STF, ele, através do informativo, ele já meio que está se encaminhando isso se tornar lei. É porque começa, na verdade, de um movimento cultural popular, e daí para chegar lá em cima, né? Começa de baixo para cima. É como a maconha, ela foi proibida, né? Foi de cima para baixo, mas aí para que ela seja novamente legalizada, tem que ser de baixo para cima. E vale salientar, né, doutor Rafael, que você não deve começar a plantar sem autorização. Você primeiro precisa de autorização, para depois, se você conseguir essa autorização, você tem que provar que faz uso da cannabis. Né? Uso isso, é para fazer... Se você quer plantar em casa, você tem alguns requisitos. Né? Tem que ter o laudo médico dizendo que você portador de alguma doença, e aí ele justifica o uso da cannabis. E daí o preço, se você for na Drogazil, sim, você vai pagar uns 700, 800, 2.000, dependendo da dosagem. É acessível, não é, doutor? Não é a realidade, é importante falar também sobre essa questão do preço e sobre também que há alguns processos em que o paciente ele pode, e como isso funciona, né? Ele pode ir até a justiça requerer essa medicação. Em São Paulo há uma lei, né, que
que foi aprovada, garantindo o fornecimento desse tipo de terapia no Sistema Único de Saúde, no SUS. Eu não sei se o senhor pode nos dizer se essa realidade está somente em São Paulo hoje, é algo novo também, Então, ou se em alguns estados do Brasil, como está esse avanço, ou se só em São eu Paulo... posso lhe dizer que, com maior certeza do mundo, que Alagoas ela tem uma das melhores leis de cannabis do Brasil. E ela só falta ser regulamentada Ao fornecimento do SUS. também. Sim, também a lei fala sobre isso. A nossa lei de Alagoas, a lei 8754 de 2020, se vocês quiserem anotar, a lei 8754 de 2022 de Alagoas, ela dispõe sobre o acesso universal ao tratamento de saúde com produtos à base de cannabis. E ela é uma das leis mais completas no Brasil a esse respeito. Foi o Lobão que apresentou o projeto de lei. Inicialmente se apresentou o projeto de lei, foi Ronaldo Medeiros aqui, que apresentou em Alagoas um projeto de lei, e depois de um tempo o Lobão apresentou esse e saiu a lei final. E a lei ela é muito abrangente, ela incentiva muito a pesquisa científica, ela fala sobre o SUS, só que a lei ainda não foi regulamentada. Nós precisamos que o nosso governador regulamente essa lei. Então, a nossa lei saiu antes da do Estado de São Paulo, só que a do Estado de São Paulo ficou famosa. Mas a de São Paulo já está regulamentada, né, doutor A de São Rafael? Paulo já está regulamentada. Eu não sei Então, se ela está completamente regulamentada, mas ela está se regulamentando, eles estão criando frentes lá. E nós também estamos aqui no OFF também tentando criar essas frentes parlamentares. A gente está visitando alguns parlamentares, inclusive alguns políticos que querem se interessar também para que a gente possa efetivar a regulamentação dessa lei. Nós já temos uma lei estadual, só precisa ser regulamentada. O nosso governador, o que ele tem que fazer, eu sei que vai, né? Mas para isso nós temos que, a sociedade também tem que exigir. Exatamente. E se falando de custos, né? Como o senhor bem falou, não é uma medicação barata, né? E como que faz para os familiares dar entrada na defensoria, do ponto de vista legal, como funciona também, eu já peço a vocês que me deixem o arroba do Regenera, da APA, para que as pessoas que estão acompanhando possam seguir e conhecer. Andresa, farmacêutica do Grupo Regenera, está aqui novamente, né? Ela teve uma queda de energia. Foi. E não consegui mais me conectar pelo notebook, aí tive que conectar pelo celular. Está oscilando muito aqui no meu bairro hoje. Perfeito, que bom que você voltou. Gente, já lembrando também, aproveitando aqui, para lembrar da responsabilidade que nós temos, né, com o nosso lixo, a nossa educação, a gente precisa tanto falar de educação. Ontem foi dia do Gari, ontem foi dia 16? Dia 16 foi dia do Gari, então foi ponto facultativo, tá? Então, não era para colocar o lixo, né, nas ruas, mas colocou, então, que a gente tenha mais essa educação, essa cultura, né, de entender que não adianta se eu sei o dia que o carro, que a coleta passa na minha casa, eu não colocar antes disso, porque, sinceramente, assim, eu moro aqui nas imediações do centro e até em outros bairros, assim, eu sou pouco observadora, e que a gente tenha essa consciência, essa educação. Se o lixo não vai passar naquele dia, a gente sempre sabe que tem os cachorros, que nem todo mundo dispõe de um lixeiro, né, para colocar, de um depósito na rua. Então, vamos ajudar mais a limpeza da nossa cidade, né? Vamos nos educarmos mais. E um beijo novamente para todos os garis e margaridas que fazem um trabalho tão bacana, mas que a gente precisa colaborar, né? Precisa contribuir, ensinar os nossos filhos, ensinar. A educação começa a partir da nossa casa, né? A gente não pode esquecer disso. Doutora Andresa, nós estávamos falando justamente do estado de São Paulo, né? Que há uma lei já, e que isso já há um convênio, né? A terapia canabinoide já está sendo utilizada. Eu gostaria que você pudesse falar mais um pouco sobre. O doutor Rafael estava falando da legislação aqui de Alagoas, do estado, e não é uma medicação barata, assim. Como faz? Os pais, as pessoas que tiverem mais interesse até de saber, e no caso de ter que dar entrada na justiça, na defensoria pública, quais os órgãos, a quem pedir ajuda nesse sentido? Então, eu posso
sobre essa questão da Defensoria Pública, eu vou falar pelo fato de que eu mexo com isso, né? O Rafael pode falar com mais propriedade nessa parte jurídica. É o seguinte, existem três formas de você utilizar o óleo da cannabis no Brasil. A primeira é você, com a receita azul, indo na Drogazil, comprar, pague menos, em qualquer outra rede de farmácia grande dessas que vai vender. Com um preço assim, bem elevado. Existe a possibilidade de você importar de algum país que já venda e que a Anvisa autorize a importação desse produto. Então, o que faz? A Regenera faz essa importação e facilita a importação. Porque se você, como pessoa física, o nosso óleo, você pode adquirir ele por uns $45 nos Estados Unidos. Só que aí você vai pagar o custo de importação, que é R$250. E é um valor bem, bem elevado para uma pessoa só. Então, é aí que entra a importância de você se associar e você se juntar e dizer, não vou pagar isso só, pelo menos o frete tão alto sozinho, né? Eu vou dividir aí, e aí todo mundo usa de uma forma o óleo mais acessível. E então, uma das formas é você importando, né? E vindo na Regenera, e aí a gente vai lhe orientar para que a gente dispõe do óleo, né? O estoque está zerado, porque assim, quando chega, não demora uma semana, assim, o estoque já zera, porque realmente a procura é muito grande, porque os benefícios são enormes. Doutor Rafael, explica para as pessoas que não têm poder aquisitivo de adquirir o óleo, como é que elas podem adquirir através de ação judicial? A associação, ela dispõe um valor bem mais em conta do que na farmácia, do que importando. Então, o valor da associação já é mais barato. Se a pessoa não tiver como, realmente, a gente pode entrar com ação judicial. E daí é todo um protocolo. Infelizmente, não é simples. Demora muito. E a gente tem ações do ano passado que ainda não foram nem decididas pelo juiz. Ficam mandando juntar documentos. Tá mudo, Rejane. E a Defensoria Pública aqui em Arapiraca, a realidade de Arapiraca, das cidades como Campo Grande, como Piranhas, né, que está acompanhando a gente pelo Radiosnet, de famílias, de pessoas que estão acompanhando o programa e têm esse interesse, mas que não têm condições de comprar essa medicação, que é bem cara, para a realidade de muitas famílias. O caminho, a porta de entrada é a Defensoria Pública? Não. O Ministério? A porta de entrada, para você utilizar, é a consulta médica. Tá, sim, a consulta, então, né? Isso. Para você utilizar, você pode adquirir de uma associação, como a Regenera. Você pode comprar o óleo. Não vai ser comprar. Você paga para a associação uma mensalidade, a associação lhe distribui o óleo, né? É como compra para distribuir para os associados. Então, você pode, na associação, se você realmente não tem nenhum dinheiro assim, para pagar, aí nesse caso, nós temos o corpo jurídico da Regenera. Você não precisa também ir na Defensoria Pública, porque a Regenera também pode dar esse auxílio jurídico. A gente auxilia, a gente ajuiza ações para que as pessoas possam receber isso. Só que, como eu disse, demora, não é rápido. E às vezes... né, doutor, na justiça, né? Infelizmente. Inclusive, Rafael, não atrapalhando vocês aí, essa semana passada a gente teve um desafio, não foi, Rafael? Com uma criança aqui de Arapiraca, que estava tendo muitas crises epiléticas. Além dele ser autista, nível 3, ele tem malformações cerebrais. E aí o pai levou ele em um determinado médico aqui do estado de Alagoas, e o médico prescreveu, né, o uso do óleo. Só que o óleo na farmácia comercial estava custando R$ 2.880. E a criança estava tendo mais de 15 crises ao dia. E nós do Regenera estávamos sem o óleo, porque é como o Rafael disse, quando chega, a saída é muito rápida, né?
pelo preço que a gente dispõe. E aí eu conversei com o Rafael, fiquei transtornada quando eu soube da história dessa criança e fui até a casa de Rafael. O Rafael disse, amiga, então vamos tentar dar do nosso. Aí eu levei um pouquinho do meu, ele botou um pouquinho do dele, e foi quando, no outro dia, eu tive o feedback, e é isso que faz você se sentir bem, e saber que vale a pena enfrentar esse preconceito que a gente ainda vive. No outro dia, eu tive um feedback dos pais, dizendo que pela primeira noite, com uma dose do medicamento, o filho não tinha tido uma crise de epilepsia. O pai dele me mandou uma carta imensa, coisa mais linda do mundo, agradecendo a gente, dizendo que nós tínhamos sido anjos. Você só esqueceu de me dizer, né? Só esqueci de lhe dizer, amigo. E aí, estou um pouco gripada, minha gente, desculpa. E aí, assim, esse feedback que eu tive foi muito, assim, positivo para como pessoa, né? Além da pessoa, da gente ser profissional, a gente tem que ser humano, primeiramente, né? E aí, para mim, assim, nossa, foi um ponto muito positivo. E aí eles ficaram fazendo, como a gente estava sem um óleo, e realmente não ia dar para muitas doses, e ele precisa, claro, continuar o tratamentozinho dele. Ele só tem 6 anos de idade. E aí o pai foi fazendo umas rifas, e graças a Deus conseguiu comprar, né? Esse único vidro, que ele disse que só vai comprar esse pela farmácia comercial, porque não é fácil. Para vocês verem, um vidro de 30 ml por R$ 2.800, né? Então, vamos dizer, quem é que pode, né? Então, por que o canabidiol só pode ser utilizado por uma classe alta, digamos, da sociedade, né? Por que não a classe média, a classe baixa ter acesso, né? Como você estava dizendo, Rejane, graças a Deus, esse deputado em São Paulo, eu comecei a seguir ele pelo Instagram, conseguiu ampliar e trazer isso para o SUS. Então, assim, o Regenera hoje é algo que a gente quer trabalhar nisso. A gente pretende futuramente, o futuro próximo, como o Rafael sempre diz, conseguir trazer isso para o SUS aqui de Alagoas, como forma positiva, não só para o público autista, como você havia, eu acho que foi uma telespectadora que perguntou, não me recordo. Se né? Só era para pessoas do espectro autismo, quais as doenças que poderiam ser? Não, com certeza, Alzheimer, fibromialgia, né? Dor crônica, de uma forma geral. Dor crônica, né? Isso, dor crônica. Então, é para um público... TDAH. Isso, ansiedade, sim, TDAH. Como a Isa falou, eu ia dizer, né, como eu conhecia a maconha. Foi por causa da ansiedade, né, que eu tomava vários remédios para ansiedade. A médica que passava maconha aqui em Arapiraca não deu certo de eu ir, eu achei meio caro, tem uns 3 anos. E daí eu marquei uma consulta com o médico lá em Manaus, foi até videochamada, e daí o médico me prescreveu a cannabis, e daí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre ela. E daí a gente comecei a usar, né? E daí deixei de utilizar Zolpidem para dormir, deixei de utilizar Rivotril, alguns ansiolíticos que eu utilizava, porque realmente o TDAH ele me deixava sem ansiedade. E daí a cannabis me ajudou muito, né? Perfeito. Perfeito. A doutora Andresa querendo novamente, né? A internet, ela disse que estava tendo uma queda de energia. Gente, eu acabei de colocar aí o @ do cannabis medicinal para todas as dúvidas, tá? É super importante aqui. A dona Aurelina está ouvindo a gente pelo Rádiosnet, acompanhando a nossa rádio comunitária, a Voz do Povo, a Voz de Deus. E ela dizendo que está achando muito interessante, né? O tema, né? E aí ela perguntou aqui, Rejane, a cannabis é a maconha? Isso também, dona
Dona Aurelina, que está acompanhando a gente, ela está entrando agora, diz que está achando muito interessante. Gente, para quem está acompanhando a gente agora, seja pelo rádio ou pelas redes, esse conteúdo fica arquivado aqui no canal da Abraço Brasil, onde outras rádios retransmitem também, tá? Então, vai ficar aqui, não se preocupe. E vai ter, logicamente, mais entrevistas, porque é um assunto pouco abordado, é um assunto muito necessário, complexo, e que precisa explicar por partes, né? Que a gente ainda está nesse sentido. Eu gostaria de perguntar tanto para a Andresa Leão, que é farmacêutica e responsável do Grupo Regenera, e para o doutor Rafael. Claro que os projetos que tramitam, que a regulação aqui no Brasil, que as leis, que a pesquisa, tudo ainda é muito novo. E eu falo para vocês, o senhor falou que esteve na Universidade Federal, que está tendo esse contato. Aqui em Alagoas, mais precisamente, como anda essa questão da pesquisa, né, no campo científico e do Brasil? Está melhorando? Como que está? Então, sim, da pesquisa científica é muito interessante frisar que a nossa lei, como eu disse, a lei de Alagoas, o artigo 3, inciso... Só um minuto. Inciso 7º, diz que a lei incentiva a produção científica e o desenvolvimento tecnológico sobre o uso da cannabis medicinal. E no artigo 9º ainda fala que o Poder Executivo Estadual poderá celebrar convênios ou instrumentos congêneres com associações de pacientes, instituições de pesquisa e universidades públicas para cumprir ou privadas para cumprir o dispositivo nessa lei. Então, a nossa lei realmente é muito ampla na pesquisa, e a gente está desenvolvendo, sim, vários pesquisas serem implementados. A gente está em conversa com a UFAL aqui, com o SESMAC de Palmeira dos Índios. Eu já conversei com alunos da UNEAL de Palmeira dos Índios também, para que a gente desenvolva projetos de pesquisa no estado, com a nossa população mesmo. Perfeito. E sobre uma pergunta... a cannabis é maconha? Maconha é cannabis? Sim, é o nome científico, cannabis sativa. Né? Então, esse é o nome científico da maconha, mas é tudo maconha. Perfeito. É só maconha. Nós temos aqui duas perguntas, tá? Nós temos o professor Renan, da UNEAL, né, coordenador do curso de Biologia. A ciência é fundamental na história da humanidade. O tema de vocês só aflora a pesquisa e a busca incansável pelo conhecimento. Acabou 4 anos de treva. Assim, agradecer a Rejane, e eu acho que foi a outra parte do comentário, está por aqui. Tá. Agradecer a Rejane. Inclusive, professor Renan, podemos trocar figurinhas, né, Rejane? Com certeza, com certeza. Para pesquisa. Aqui na UNEAL. O professor Renan, ele é coordenador do curso de Biologia, ele é muito, assim, defensor da pesquisa, é incansável o trabalho do professor. Sou fã demais, professor que vai estar conosco esses dias também. Estou coordenador de Biologia da UNEL Arapiraca. Espero você para buscar uma pesquisa para cannabis. Olha aí, a resposta já veio. Pois vamos, já tem muita pesquisa, viu, Renan? Com certeza. Tem seu WhatsApp, então ela vai me passar. Passa sim, com prazer. Tá, o Mamed Vitório, ele está aqui fazendo uma pergunta. Existe alguma resistência na sociedade para o uso e inclusão nos meios particulares e setor público? Doutor Rafael... Os meios particulares, não. Porque quem tem dinheiro tem acesso. Muito fácil. Isso. Você tem que comprar hoje e chegar na sua casa nos Correios. Inclusive a própria flor da maconha, que é uma flor de canabidiol, você pode utilizar, é uma flor sem o THC. Você pode comprar e chegar na sua casa. Eu comprei e está chegando aqui esses dias, ainda não chegou. Volto para vocês. Mas é uma flor que a Anvisa autoriza a venda e chega na sua própria residência. Então, para quem tem dinheiro, não estou dizendo que eu tenho dinheiro, né? Mas assim, esse eu pude comprar. Mas para quem tem dinheiro, realmente chega muito fácil na sua casa. O acesso é mais rápido, né, Rafael? O acesso é complicado, infelizmente. Porque, assim, a realidade, né, da pessoa com deficiência, principalmente da pessoa com autismo, a realidade financeira, familiar,
a maioria vive de benefício. Por quê? Porque a maioria dos pais, eles se separam. E quem só fica com a responsabilidade do lar é a mãe. Então, dependendo do nível de suporte daquela criança que ficou com a mãe, ela vai ter que se abster de trabalhar para cuidar do filho. Então, assim, basicamente, as famílias hoje, né, que existem, né, que a gente sabe que o IBGE, no censo, o autista foi inserido agora nesse último censo, mas por amostragem, né, por amostragem, e aí você não tem realmente a realidade da quantidade de pessoas que existe no Brasil. Então, assim, há, né, diz de um censo que há 2 milhões, né, no Brasil, de pessoas com autismo. Hoje é um nascido para 36 nasce autista. Então, assim, a maioria dessas famílias, elas vivem do salário mínimo. Então, assim, para tudo. Para se locomover, para se alimentar, para pagar aluguel. A maioria não consegue andar no transporte urbano. Então, por isso que é importante a questão, que inclusive a Regiane perguntou, de saber como é o procedimento para dar entrada para ter o uso da cannabis através da Defensoria Pública. Que isso eu sei que a Regenera vai conseguir colocar isso em prática quando tiver seu plantio próprio e o SUS estiver pagando, né, por esse medicamento. Eu tenho certeza que a Regenera vai ser um fornecedor potencial aí do óleo da cannabis para nosso estado de Alagoas. Inclusive na pesquisa científica, né? Porque a pesquisa, não sei se o professor Renan está aí ainda, a pesquisa, a nossa lei fala, atrelou um fundo, né? Nós temos um fundo na lei, que é o FECOEP, que a lei autoriza tirar uma porcentagem do fundo, né? Não diz porcentagem, mas, enfim, tendo projeto de pesquisa, a gente pode ir atrás, né? Justamente para ser utilizado nas pessoas pobres, porque o FECOEP é isso, a pobreza. Renan, a sociedade precisa pressionar o poder público, né? Então, assim, enquanto a gente tiver um preconceito em relação ao uso da cannabis, e tem muita gente que quer usar, que precisa usar, mas tem vergonha por causa do preconceito. Que o vizinho vai dizer que ela está usando a maconha, entendeu? O familiar, até o próprio de casa vai dizer que não aceita. Então, assim, a sociedade precisa conhecer o benefício, o preconceito de lado, né? Que eu queria, inclusive, que a Andresa aí falasse sobre o efeito colateral do uso da cannabis, né? Para que as pessoas também conheçam que eu resisti em não dar medicamento ao meu filho, Iago, quando ele era menor. Mas todo que era de remédio, o Iago tinha transtorno noturno, ele acordava 10, 12 vezes, eu tinha que dormir com ele, entendeu? Então, assim, porque eu sabia das reações futuras. Se ele tivesse começado com um medicamento com 3 anos de idade, aquele medicamento já não faria mais efeito. Tem medicamento que engorda, você incha, né? Eu não posso dizer o nome dos medicamentos, mas são os efeitos colaterais absurdos, absurdos. E depois daquele tempo, você fica usando, aquele remédio não lhe faz mais efeito, você começa a aumentar a dosagem, aquela dosagem, você aumenta, e não fica dando efeito. Então, eu segurei Iago até quando eu pude. O Iago começou a tomar remédio para ansiedade na pandemia, mas enquanto eu pude segurar, eu segurei. Inclusive, né? Travou. Travou, Isa. Isa? Travou, ela vai ter que entrar novamente. Enquanto a Isa volta, nós temos aqui, meu querido, lá do Rio Grande do Sul, Rubens Antônio Brasil. O meu amigo, me desculpe, tu sabe que depois dos 15, né, o cérebro dá umas paradas assim. Eu esqueci a sua cidade, mas, por favor, um abraço para você, para todos aí do Rio Grande do Sul.
Obrigada pelo carinho a todos os companheiros da Rádio Difusão Comunitária. Ele diz, importante discussão com conhecimento científico para o uso da cannabis. O Sebastião está conosco também, a todos da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. Deixa eu lembrar, gente, que sábado, dia 20, tem o Esquenta Tradição, tá? Já é uma prévia aí para as quadrilhas, para o São João. Vai ser no Clube da Caixa, várias quadrilhas, várias bandas, vários músicos, R$10, gente, é o valor do ingresso para ajudar essa galera aí. Vai ser no Clube da Caixa, uma festa maravilhosa. Eu já estou aqui preparando as minhas botinhas, né, as chinelas, a minha showboy, melhor dizendo, para dançar um forrolata aí, convido a todos. Tá, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Exatamente, um beijo muito grande, um cheiro alagoano para Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, os companheiros da Rádio Difusão Comunitária. Isa, você estava concluindo e Andresa concluindo para falar sobre os efeitos colaterais. Pegando o meio da fiada da Isa, é o seguinte, nós temos que partir do princípio que todo medicamento ele tem um efeito colateral. Mas a cannabis, ela é um medicamento fitoterápico. O que é um medicamento fitoterápico? Ele preserva todos os compostos da planta através da extração, entendeu? Então, com certeza, os efeitos colaterais, por ser um produto natural, vão ser bem menos do que efeitos colaterais de fármacos que são das indústrias farmacêuticas, né? A cannabis hoje, em alguns estudos, sim, ele já veio assim, com algo, como é que eu posso dizer? Ele tem algo, porque assim, a gente tem que partir do princípio que cada ser humano é um ser humano, cada organismo é um organismo, certo? E que a cannabis, ela tem várias componentes, né? Com certeza, como eu falei aqui logo no início, ela tem mais de 400 compostos químicos dentro dela, né? Então, assim, alguns dos sintomas que pode alguma pessoa ter um desarranjo intestinal, uma náusea, né? Que de certa forma, você está colocando para dentro do seu organismo uma composição diferenciada, certo? Então, não tem como dizer assim, não tem um efeito colateral, tem, mas tem um mínimo. E que esses efeitos colaterais, eles vão cessar após o início do tratamento, que é muito diferenciado de uma indústria, de um medicamento de uma indústria farmacêutica, como a Isa mesmo havia dito, porque quanto mais você vai tomando o medicamento, né, o organismo ele vai se debilitando e debilitando outras coisas. Perfeito. Doutora Andresa, muito obrigada. Já são 21h05. Maxwell Gonçalves, meu companheiro radialista e jornalista, que está lá no controle técnico do estúdio. Dia de hoje eu estou em casa. Amanhã, gente, eu quero lembrar que amanhã é um dia muito importante, tá? Amanhã é dia 18 de maio, é Dia Nacional do Combate à exploração e à violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes. Maio Laranja, Disque 100, é uma responsabilidade de todos nós. E claro que a Abraço Brasil e as rádios comunitárias, nós trabalhamos todas as campanhas e o Maio Laranja não é diferente. Então, amanhã eu estarei com a Isabela, coordenadora do CRAS Arapiraca, e com a conselheira tutelar Joelma Araújo, para falar das políticas públicas em defesa das nossas crianças e adolescentes, em uma ação que vai ter aqui em Arapiraca, 18 de maio, Faça Bonito. Diz que denúncia, tá? É o 100 para casos de violência, abuso sexual contra crianças e adolescentes. Bom, eu quero muitíssimo agradecer a todos que participaram pelo rádio, pelas redes, ao professor Renan. Ele diz, tá aqui. Peraí, gente, só um minutinho. Ô, Maxwell, me dê mais 5 minutos, por favor. O Rubem Antônio está lá no Rio Grande do Sul, ele diz, aqui é terra dos orgânicos, produzidos pelos assentamentos do MST, arroz, hortifruti, granjeiros, é isso aí, Rubem, um abraço para você. Rejane, o MST, ele precisa no cânhamo,
o cânhamo, ele é o macho da maconha, digamos assim, que não tem THC. Então, é uma planta com um alto índice medicinal, porque ela só tem CBD, e daí ela serve tanto para fazer remédio quanto para a indústria, para fazer a fibra. Então, o MST, eu tenho certeza que um dia ela vai agarrar o cânhamo. Questão de tempo. Com certeza, viu, Rafael? A China está Foi produzindo bem muito enfático cânhamo. nisso. A China está produzindo muito cânhamo, porque é o ouro do nosso século. O professor Renan aí chamou até o Dr. Rubens para participar da pesquisa aqui em Arapiraca. Gente. Olha, Rio Grande do Sul aqui no intermédio com as Alagoas. Que coisa linda, gente. É a força do rádio. Tá vendo? Então, vamos fazer um grupo já, professor Renan, professor Rubens, porque dá para a gente fazer muita pesquisa. Eu tenho muito interesse nas pesquisas científicas. Perfeito. Olha, e o Renan diz aqui, professor e doutor Rubens, que tem muitas pesquisas com plantas há vários anos, vamos fazer um encontro em Arapiraca e conhecer a pesquisa com planta medicinal. Acredito que não temos como a cannabis, né? Como o doutor Rafael aqui explicou, né? Que ainda não. Ah, tá, gente, olha que coisa linda. Olá, eu sou Edileia Martins, apresentadora da Rádio Nacional da Amazônia. Tem uma ouvinte que tem uma filha com autismo. Um sintoma muito destacado por ela é essa questão de se debater com muita força. Edileia, é uma alegria estar com você, né, através do professor e doutor André Luiz de Toledo, né, que faz essa conexão, que pesquisa o rádio alagoano e a história da rádio comunitária A Voz do Povo, A Voz de Deus, o qual eu represento. Muito obrigada, viu? Uma alegria estar falando contigo, que faz essa comunicação tão forte e potente aí na Rádio Amazônia, na Rádio Nacional da Amazônia. Desculpa, Regina, te atrapalhar. Lembrando que o Grupo Regenera, a gente atende o Brasil inteiro, viu? Podem entrar em contato com a gente. O nosso atendimento é 100% online, certo? Com a parte médica, parte jurídica. Na verdade, nós somos uma equipe multiprofissional, né? E todo mundo tem a sua especificidade dentro do grupo. Então, ela pode entrar em contato com a gente e a gente pode tentar, pelo menos, ter uma conversa com ela em relação a essa criança aí linda que ela tem. Uma filhinha, né? Ela tem convulsões, então a cannabis ela vai servir muito para convulsão. Com certeza, vai cessar muito esses episódios. Isso, ela pergunta se o óleo da cannabis pode melhorar mesmo. Edileia, a doutora Andresa, o doutor Rafael já falaram dessa perspectiva, a Isa também, que tem um filho que faz um uso. Eu vou passar o contato de vocês, tá bom? E ela pergunta se no Maranhão tem alguma lei que dá suporte a ela para ter acesso ao óleo. Essa informação também, eu vou passar o contato do Regenera e você pode tirar aí com o doutor Rafael. Gente, eu quero muito agradecer, já são 21 horas e 10 minutos, e já convidar vocês, porque não é uma pauta que a gente consegue falar em uma hora, não é mesmo? Mas, Edileia, eu vou te passar o contato, a gente está encerrando o programa, mas o conteúdo fica aí. O Henrique Pisolato diz, boa noite, companheiros e companheiras lutadores. Boa noite, Henrique, não sei qual estado você está falando, mas muito obrigada mesmo, tá? Ah, tá, deixa eu mandar um beijo aqui para o Roberto, artista Estátua Viva, que faz um trabalho incrível, está aqui em Arapiraca, e ele está acompanhando a gente, estou acompanhando, muito interessante essa pauta. Roberto, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho de encantamento, de levar a cultura, a arte da rua, tá? Está aqui em Arapiraca. Cida Mendes, um abraço para você, para todo mundo. Eu gostaria muito de agradecer doutor Rafael, a doutora Andresa, a Isa, representando aqui a Associação Amor Perfeito Azul, APA, e gostaria que vocês deixassem a mensagem de vocês para os nossos ouvintes, aqui no programa, no rádio, nas redes, e que em breve a gente possa se encontrar novamente, porque tem muito para se falar e para compartilhar com o nosso povo. Então, eu quero... Pedindo, né, que quem puder seguir a gente, @associação.apa, né? Nosso trabalho é 100% voluntário, né? É bom que as pessoas saibam que a gente trabalha, nosso trabalho todo na associação voluntário, todo o nosso atendimento é voluntário, então, assim, quem puder
segue lá, quem puder nos apoiar, apoia, conhece a causa, conhece nosso trabalho, e que venha somar, nos ajudar a quem mais precisa, né? Perfeito. Eu também Obrigada. agradeço aqui. Desculpa, Regiane, te atrapalhei. Não, pode seguir. Eu agradeço aqui a oportunidade, né, esse espaço para que a gente possa discutir aqui a cannabis de uma forma consciente e educada, né, sem... perguntaram lá em cima se havia resistência. Sim, não há muita resistência na sociedade, porque, inclusive, saiu uma pesquisa, rapidamente falando, da revista Exame, em que 78% dos brasileiros com a utilização da cannabis, então, medicinal da cannabis, né? Então, já tem muita gente. E é isso. Seguem a gente também no Instagram, @Grupo Regenera. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Um beijo para minha tia Cida. Umas palminhas aí, é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada, doutora Andresa. Pessoal, obrigada pelo convite mais uma vez, Rejane. E é isso, eu finalizo falando o seguinte, que vamos à luta, que a luta ainda é árdua, né? Mas nós estamos aqui para prosseguir, para não desistir, para lutar, para ir para cima de verdade. E lembrando também, Isa, que você falou que é 100% voluntário, o Grupo Regenera também. Nós somos voluntariados, por enquanto, né? Que futuramente, com fé em Deus, né? Quando a gente conseguir expandir esse projeto como a gente deseja expandir, todo mundo vai ter o seu reconhecimento e merecimento, certo? E segue a gente lá, pessoal, @Grupo Regenera, e estamos aqui abertos para esclarecer qualquer dúvida para todos. E muito obrigada, Rejane, de coração, viu? Obrigada, mãe, que está me assistindo, meu irmão, Dani. Eu posso mostrar um pouquinho o meu autista, que está aqui dormindo do meu lado. Esse é o Cauã. Cauã, dá tchau para ela. Um beijo, Cauã, para você. Manda um beijo. Manda um beijo, tia. Um beijo, Cauã, coisa linda. Eu que agradeço a vocês. A Rádio Comunitária Voz do Povo, a Voz de Deus, há 21 anos aqui em Arapiraca, a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias Abraço Brasil. Nós estamos à disposição. Falar em democratizar a comunicação é isso que a gente faz, é isso que a gente deve fazer. E que todos os meios de comunicação possam levar essa pauta, que é tão importante e necessária para a comunidade, para os nossos ouvintes, porque o rádio só se fortalece junto à internet. Então, muito, muito obrigada a vocês. Eu quero mandar um beijo para a UNAMAR, a União das Associações. Isa, você me ajuda, que você está há mais tempo. Eu estou compondo hoje, né, esse grupo, a associação, o convite do seu Jorge Marques. Estou feliz, né, que a gente possa aí se fortalecer enquanto associações, assim como o Regenera, assim como a APA, assim como a Associação A Voz do Povo, a Voz de Deus. Cada um fazendo o seu trabalho e contribuindo melhor para uma comunidade, para uma Arapiraca melhor. Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela audiência aqui de Arapiraca, todos os estados. Abraço, Brasil. E amanhã, tá, às 9 horas, um programa super especial, Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes, com o CRAS, com o Conselho Tutelar de Arapiraca, tá? Um beijo grande, tchau, tchau, até amanhã às 9 horas no rádio e nas redes. Maximo Gonçalves, muito obrigada por você ter ficado aí no nosso estúdio, para que eu estivesse aqui da sala da minha casa. Um beijo, um beijo, um beijo. Muito, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Gratidão. Beijo, Cauã, para você.